Oi pessoal, tudo bom? Tô fazendo esse vídeo aqui rapidão, só para mostrar para vocês mais ou menos como que é o projeto da música. Ele é basicamente composto de 4 telas. Tem a tela inicial, onde eu tenho aqui um panel, tem outro panel, tenho vários labels aqui, tem os picture box, outros labels, uma imagem de fundo, né? E tem aqui em cima o controle que vai tocar a música, tá? Aí eu tenho também a tela de criar uma nova música, que é essa daqui. Tenho a tela de alterar a música, que é bem parecida. E tem a tela de buscar, tá? Essas 3 telas aqui, elas vão se encaixar dentro desse painel aqui. Como que a gente começa? A gente sempre vai começar na parte do banco de dados. Vai criar... Eu tenho essa pastinha aqui que são os objetos base, que são os objetos de connection, que é a conexão com o banco de dados. Então aqui eu tenho o nome do banco de dados, o usuário e a senha. Aí você pode alterar aqui conforme for na sua casa. E a classe de database, que é a classe onde eu vou fazer a execução dos comandos no banco de dados. Então eu tenho 3 opções, que é aqui a função execute insert retornando a chave primária, e o execute select, para quando a gente vai fazer select. Depois que a gente tem essas 2 classes, a gente tem as classes referente à tabela música. A tabela, ela é essa daqui, ó. É uma tabela simples, tá? Ela tem esses campos aqui. É a tabela TB música e tem esses campos aqui, que são os campos que estão lá na tela, que é o nome da música, banda, álbum, caminho, etc. E aí, para cada tabela, eu vou criar sempre 3 arquivos. O primeiro a gente chama de DTO, que ele vai mapear todos os campos que tem na tabela. Se eu tenho lá na tabela 8 campos, né? Aqui eu tenho 8 campos, então eu vou ter também aqui 8 campos. 8 propriedades get e set. Aí para programar é só copiar do jeito que está aqui, trocando os tipos das variáveis, né, int, string e o nome também. Aí a segunda que a gente vai fazer é a database. A database, ela vai ter aqui as funções que vão criar o comando para ser executado no banco de dados. Então aqui eu tenho um para salvar, para alterar, para remover e para consultar. Igual está na tela, ó. A tela de consultar tem 2 campos e aqui tem 2 campos também. Para salvar, eu crio uma string que é o script, que vai dar o insert, e ela recebe o DTO como parâmetro, né? Eu vou salvar esse DTO. Depois eu substituo cada um dos parâmetros que estão aqui, ó, com arroba, pelos valores do DTO, tá? Então faço essa substituição, esse parâmetro vai ficar com esse valor, e depois mando executar no banco de dados. Depois, e a mesma coisa para os outros. Sempre eu tenho o script, faço a substituição dos parâmetros e executo. Do remover, tenho o script, substituo os parâmetros e mando executar. E o de consultar, tenho o script, substituo os parâmetros, nesse caso aqui já é um select, manda executar. E para executar, ele vai retornar o select, ele retorna várias linhas, né? Então, se eu dou um select aqui, ele retorna as linhas que tem na tabela. Então, no caso aqui tem 2 linhas com vários campos. Então, o que eu faço? Eu crio uma lista do DTO, que cada item vai ser como se fosse um registro. E aí eu carrego todos os campos do DTO com as informações que estão no banco de dados, tá? E aí, se for um int, eu dou um get int, se for um string, get string, se for data, get datetime, assim por diante. E o business, que é a última que eu vou criar, que é a que vai fazer as validações. Então, a business, ela vai chamar o nosso database, né? Ela chama o database, ó, a variável db é uma variável de classe, está sendo usada dentro de todos os métodos. Só que antes dela chamar, ela faz algumas validações. Nesse caso, está vendo se algum campo está vazio, para lançar um erro falando que os campos são obrigatórios. Então, a business, ela tem essa característica de fazer as validações, tá bom?
E aí eu tenho a programação das telas.